E você aí, meu irmão? Será que você está obsediado? Você conhece os tipos de obsessores? Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui Umbanda Boa, o nosso pólen semanal de informação de Umbanda. Aqui pela internet, aqui pelo YouTube, para você que quer aprender mais, está iniciando, já está na Umbanda um tempo, quer saber mais, cola aqui no Umbanda Boa que você não vai se arrepender. Hoje o tema é tipos de obsessor. Nossa, mas por que falar disso? Porque é importante entendermos como funcionam. Se a gente quer, entre aspas, lutar, batalhar contra esta galera, contra este tipo de espírito, é extremamente necessário que nós conheçamos os nossos inimigos. E o mais importante de tudo é saber que o obsessor, é a primeira coisa que eu já vou falar de cara, vai escancarar de cara. O obsessor não tem nada a ver com o espírito atrasado. Ele é um espírito que não trabalha pela lei e pela luz, mas de atrasado eu garanto para vocês que eles não têm nada. Porque antigamente falavam da nossa Umbanda que o caboclo, o preto velho eram espíritos atrasados, né? Eles diziam assim que não tinha evolução e que poderiam fazer mal, mas não. Claro, existem obsessores atrasados, mas hoje isso não é mais maioria. Vamos diferenciar um pouco os tipos de obsessão que a pessoa pode passar, quais os tipos de obsessores que ela pode carregar. Mas primeiro, eu sempre divido assim, né? Sofredores, obsessores e espíritos trevosos. Eu não preciso falar que isso está em ordem de falta de luz. Os sofredores causam pouco estrago, os obsessores muito mais, e os espíritos trevosos são aqueles da baixíssima negatividade, aqueles que realmente comandam, coordenam e praticam a maldade das formas, pelos meios, para muitos até inimagináveis. E vamos começar pelos sofredores, né, gente? O que é espírito sofredor? Como definir o espírito sofredor? O espírito sofredor, gente, nada mais é que o espírito que não tem informação. Ou seja, é um espírito que provavelmente, mas não necessariamente, pode ter desencarnado há pouco tempo. Mas o mais interessante do espírito sofredor é que ele não segue caminho nenhum. Ele não foi para o bem, ele não foi para a luz, Caroline, e também não foi para as trevas. Ele ainda está perdido. Está tão famosa e conhecida alma penada que as pessoas falam, que acabam se manifestando, às vezes até, dependendo do ectoplasma, podem até ser visíveis para algumas pessoas. Esses tipos de espíritos, o problema deles é que quando eles chegam perto de alguém, um ser encarnado, o que eles fazem? Eles roubam energia, roubam luz, roubam o que? Ectoplasma, para que eles possam se sentir bem. Porque normalmente muitos deles não sabem nem sequer que desencarnaram. Muitos estão vivendo entre seus familiares, acreditando que está interagindo com os familiares como faziam em vida. Mas isso está só na cabeça dela. Os espíritos sentem uma coisa boa quando passam próximo de uma pessoa, ou quando essa pessoa passa próximo deles, e eles quase que inconscientemente vão acompanhar aquela pessoa. Por quê? Porque se sentiram bem por alguma coisa os atraiu. E eles vão o quê? Roubar a energia espiritual, roubar a ectoplasma. E essa pessoa vai ficando cansada, essa pessoa vai ficando com sono, a pessoa que está sendo obsediada pelo sofredor, esta pessoa começa a sentir as mesmas coisas que o espírito sofredor está sentindo. Supondo, a pessoa morreu de câncer no intestino, a pessoa começa a ter problemas do intestino de hora para outra sem saber o motivo. Ele sofreu um acidente e quebrou a perna, a pessoa começa a ter dor na perna, não sabe por quê. Ao mesmo tempo que esses espíritos estão roubando energia, estão gravando naquele espírito as suas próprias impressões. Então a pessoa às vezes pode ter pesadelos com passagens da vida desse sofredor que a gente chama carinhosamente, está engarupado naquele ser encarnado. E esse é o sofredor, ele não faz nenhum mal, ele não manipula a pessoa diretamente, mas ele está assim provocando malefícios para aquele ser encarnado, mas não é porque ele queira, é tudo por falta de informação. Esses são os mais fáceis de encaminhar, normalmente não oferecem resistência, normalmente, não é sempre, mas não oferecem resistência. Eles realmente, quando são convencidos de que existe um espaço onde ele possa se tratar, onde ele possa melhorar, onde ele possa parar de sentir dor, onde ele possa se despir daqueles vícios e hábitos da carne, de quando ele era encarnado, normalmente ele é encaminhado, ponto final e acabou. Mas se ele não for removido a tempo, com o passar do tempo, carregar sofredores pode trazer problemas de saúde grave para a pessoa, problemas mentais graves para a pessoa, e é por isso que eu sempre falo, orai e vigiai. Porque o sofredor,
ele tem só uma particularidade que é perigosa. Como ele não faz nenhum mal que realmente muda o curso da sua vida de uma hora para outra, é tudo muito lento, gradativo e paulatinamente, às vezes você não dá atenção devida para o problema. A diferença é que nem essa segunda categoria que nós vamos entrar agora, os obsessores. E esses obsessores aí já são espíritos que estão com você pela vontade de fazer o mal. Esses já são extremamente complicados. Os próprios obsessores a gente pode dividir inclusive em duas categorias. Primeiro, são os obsessores que fazem o mal simplesmente pela vontade de fazer o mal. Tem uma história de uma entidade que foi puxada, que foi feito um transporte dela, e ela falou exatamente isso aqui. Eu falei, por que você está acompanhando essa pessoa? Ele falou assim, porque ela ficava falando que queria morrer, que queria morrer, que queria morrer. Eu falei, então eu vou ajudar ela a resolver o problema dela. Não existia nada mandado, não foi uma coisa dirigida. Ela simplesmente gosta de fazer o mal, passou a pessoa, ai, que vontade de morrer. Ah, beleza, então é aqui mesmo que eu vou entrar. Então a entidade ela faz o mal, mas ela não faz parte de nada maior, ela não tem superiores. É um espírito um pouco mais complicado que o sofredor, porque quer infligir o mal àquele ser encarnado, mas ele propriamente dito não faz parte de nada maior. Ele pode levar a pessoa inclusive a desencarnar, mas assim, ele não tem tanta força porque ele é sozinho. Pode ter alguns espíritos compondo uma falange de perdidos, mas não é nada muito grave. É apenas um espírito, quase que um zombeteiro perigoso, vamos colocar assim, né? E existe a segunda categoria de obsessores, que são os obsessores que trabalham para fazer o mal. Eles já pensam diferente, então eles trabalham para esses terreiros de magia negra que tem ao redor do mundo, cobram pagamentos muito caros que envolvem muitas coisas materiais e inclusive o tão famoso sacrifício de animais, o sangue. Eles recebem esse pagamento para que a pessoa que solicitou esse mal alcance o seu objetivo. Então eles são muito focados naquilo que querem fazer, são muito disciplinados, jamais trabalham sozinhos, trabalham em falange ou até mais de uma falange para alcançar o mesmo objetivo, para fazer com que aquele objetivo alcance seu intento. Trabalham fortemente, são extremamente inteligentes. Inclusive, muitas vezes, a pessoa vai para um terreiro de Umbanda, a pessoa vai para um espaço espiritualista, onde alguma entidade tenta puxar. A chave de tudo é puxar o chefe, porque o chefe é que comanda tudo. Se você não puxa o chefe, você fica puxando só os menores da falange, você pode levar aqueles, o chefe traz outros, eles recompõem a falange e o mal continua. E se você puxar só o chefe, só o líder daquela falange, cortar a cabeça da cobra e o resto cairá. Então é o seguinte, se você puxar só o chefe, você desmonta e desestrutura aquele mal que está sendo feito para a pessoa. Mas não é fácil, muitas vezes o chefe não fica nem com aquele ser encarnado que está sendo obsediado. Aí ele fica distante justamente para aumentar a dificuldade de se desfazer o mal. É extremamente complicado. E muitas vezes quando ele é pego, é difícil encaminhá-lo. É difícil mantê-lo preso, seja onde for, porque ele não trabalha somente com as falanges, ele é um emaranhado. Imagine que é quase que uma coisa corporativa do mal, que faz com que ele foi preso, vai uma puta de uma tropa de elite para soltar o cara e fazer com que ele continue o objetivo, a missão que ele havia recebido pagamento para fazer. Então esses espíritos são extremamente complicados. Eles têm várias categorias, eu poderia dizer que existe uma hierarquia muito grande nesses espíritos. Normalmente aqueles que acompanham a pessoa não são os espíritos mais perigosos, são espíritos, digamos assim, de execução do mal. Então esses espíritos são perigosos porque são treinados, têm experiência, têm uma grande retaguarda por trás deles e é muito difícil trabalhar e mantê-los presos. A entidade que está trabalhando pela desobsessão tem que saber a entidade que puxar e tem que saber exatamente onde prendê-lo e como prendê-lo, para que não seja fácil, para que os outros espíritos obsessores possam libertá-lo. E tudo isso, gente, é um espectro muito complicado. Por isso que eu estou falando como é difícil você trabalhar o mal. Mesmo ainda mantendo essa categoria dos obsessores, existem aqueles obsessores que têm uma inteligência muito fora do normal. Então antes de ele chegar e obsediar a pessoa, ele vai passar muito tempo somente acompanhando e observando aquela pessoa, observando a sua vida, observando os seus hábitos, observando quais são as suas qualidades e defeitos, observando aquilo que ela mais ama, quais as pessoas que ela mais ama. E ele vai observando até encontrar o ponto
mais fraco daquele ser encarnado. A hora que ele localiza, ele não dá uma martelada para destruir a pessoa. Ele entra por ali e ele vai envenenando a pessoa lentamente. Essa pessoa ela vai achando que aquilo é muito natural, a saúde dela vai se debilitando, ela não tem a capacidade de conseguir entender o que está acontecendo. Mesmo se ela for uma pessoa espiritualizada, às vezes ela vai no terreiro e não consegue relatar o problema pelo mal que ela está passando ainda. Tem que chegar num nível muito grave para a pessoa poder. E o que acontece? A pessoa não pede ajuda, não explica o que está acontecendo. É difícil para as entidades que atendem também dar o suporte, porque se a pessoa não pedir libertação específica de uma situação, a entidade também não tem livre-arbítrio. A entidade do bem, da luz, não tem livre-arbítrio para poder retirar aquele obsessor e ajudar aquele irmão. É tudo muito complicado. E hoje, para quem gosta, para muitos irmãos que assistem Umbanda de Boa, já me pediram vídeos falando sobre isso. Existe uma linha de pensamento, existem alguns relatos, muitos relatos, aliás, não são alguns não, são muitos relatos, que existem espíritos obsessores, eles colocam como se fossem aparelhos microscópicos na pessoa, e esse aparelho, ele vai modular o pensamento da pessoa, vai fazer com que a pessoa só pense coisas negativas. Ele sabe que se ele mudar o padrão de pensamento, o padrão de vibração daquela pessoa vai entrar automaticamente em rota de autodestruição. Então o que ele faz? Ele planta os aparelhos que já são pré-programados na pessoa. Muitos falam de aparelhos que são colocados na garganta, na cabeça, na nuca, para modular. O tempo todo vai estar emanando uma energia de baixíssima energia negativa, e isso vai mexendo com o padrão de pensamento da pessoa. Então faz com que uma pessoa alegre aos poucos vá se tornando uma pessoa deprimida, uma pessoa extremamente trabalhadora vai ficando preguiçosa e ociosa, uma pessoa muito amável está se tornando amarga. Isso é o que esses aparelhos fazem. E o mais difícil de tudo isso é que não são todas as entidades, porque o que acontece? O obsessor, ele planta o aparelho, ele vai longe, ele se distancia, e não existe laços diretos, a não ser laços muito sutis, como se fosse um rastro que identifique esse obsessor. Então o que acontece? A entidade de Umbanda que está ajudando aquele irmão, ela tem que identificar o aparelho, destruir o aparelho, dissolver, cortar o laço, qualquer laço de negatividade que existe com a pessoa mesmo à distância, e orar e vigiar, porque esse espírito irá retornar para fazer isso de novo. E quando ele retorna, é normalmente aí que ele é pego. É muito complicado. Eu tô querendo falar isso para vocês, não é para botar medo em vocês, que o medo também é uma porta aberta para todo e qualquer tipo de obsessão, mas é para que vocês fiquem alertas. Tem gente que é muito fortão, né? Pai de santo, dirigentes de centro, e é extremamente complicado, porque a gente se coloca meio, quase que inconsciente, numa posição de que a gente não será obsediado nunca, que a gente está muito bem protegido, e isso não é verdade. Mesmo com todos os guias e protetores, mesmo com todas as firmezas, os espíritos podem até perceber, mas dependendo do grau de elevação, de poder desse obsessor ou de sua inteligência, ele pode não ser identificado, ou seja muito difícil de impedir que aquela obsessão aconteça. Por que os nossos guias e protetores têm dificuldade em nos proteger? Porque nós temos telhados de vidro, nós temos portas abertas e frestas que permitem a entrada desse tipo de espírito na nossa mente e no nosso coração. E é isso que deflagra a obsessão em si. Através do medo, através de tristeza, através da angústia, através da ansiedade, através da falta de fé, através da falta de amor próprio, da falta do amor em geral, através de frustração. Esse todo e qualquer sentimento negativo são portas abertas, mesmo que pequenas passagens, onde eles podem se embrenhar para chegar à nossa mente. E isso é realmente complicado, porque se nós estamos deixando a porta aberta, quem são nossos protetores para ir contra o nosso próprio arbítrio? Nós estamos permitindo a entrada dos obsessores. Tem nada disso. Ah, meu protetor é forte, meu protetor é fraco. Ah, meu protetor deixa a quiumba chegar. Não, o protetor não faz nada. Quem faz é você, meu irmão. E se a gente se envaidecer, se a gente tiver a soberba de acreditar que nós somos a prova de balas espirituais, que nós não possamos ser obsediados em momento nenhum, este é o caminho mais fácil, a porta mais larga e escancarada por onde os obsessores irão passar. Não existe pai de santo, não existe ninguém que seja a prova de obsessão espiritual. Então, gente,
a gente tem que ter humildade, orar e vigiar sempre, porque é realmente muito complicada a atuação dessas entidades. Por fim, porém, o mais importante de todos são os espíritos trevosos. Os espíritos trevosos, eu gosto de colocar eles numa categoria bem diferenciada, porque eu, digamos assim, que eles seriam o suprassumo da negatividade, vamos colocar dessa forma para vocês. É aí onde estão os grandes comandantes, os grandes capitães, os grandes generais da negatividade, que eles elaboram estratégias muito grandes, muito intensas, que onde eles planejam onde e o que eles querem, quem eles querem derrubar, o que eles querem derrubar, o que eles querem impedir que aconteça. Por exemplo, o irmão tem uma determinada missão de ter o seu terreiro e ele tem um dom de cura muito poderoso. Esses espíritos trevosos vão se organizar e planejar minuciosamente uma forma de tentar deter que isso aconteça. Porque se isso acontecer, eles vão perder campo, eles vão perder força. Então é tudo extremamente planejado. Existe um livro para quem gosta de ler, para quem pede, o pessoal fala, manda livro! É um livro chamado Aconteceu na Casa Espírita. Eu não sei se eu já citei esse livro aqui no Band de Boa, mas é um livro que vale a pena. E tem uma passagem desse livro que é o seguinte: existe um centro espírita, existe o dirigente, mas o dirigente do centro espírita, kardecista no caso, ela é extremamente uma pessoa muito bem centrada, é uma pessoa que ora, que vigia, uma pessoa firme, uma pessoa que não se deixa levar por coisas vãs, por coisas mundanas. Ele é uma pessoa muito espiritualizada, ele está muito fechadinho com os protetores dele. E o que acontece? Eles precisavam destruir aquele centro espírita, no caso. Eles sabiam que só iam conseguir entrar e destruir aquele centro espírita se derrubassem aquele dirigente, que era muito firme. Então, num determinado ponto do livro, os capitães lá, os comandantes estão conversando, bolando a estratégia. Quem tem sugestão para fazer? Ah, não, o homem é muito certo, é muito direitinho. A gente já tentou fazer coisa, tentamos colocar mulher na vida dele, ele não se dobrou. Nós tentamos colocar dinheiro fácil na vida dele, ele não se dobrou. Tá muito difícil dobrar. Até que um espírito falou, posso falar? Pediu a palavra e falou, eu sei como derrubar esse homem. E daí deram uma palavra para ele, pode falar. Ele falou assim, eu descobri que a mulher dele é viciada em jogo. A mulher adorava jogar em bingo. Então eu vou fazer com que a mulher dele pegue todo o dinheiro do casal e gaste todo o dinheiro do mês do casal em jogo. Ele vai ficar sem dinheiro, ele não vai poder pagar suas contas e isso vai desestruturar ele emocionalmente. Todos concordaram e falaram assim, está aprovado, você, por favor, inicie imediatamente sua missão. Então entenda, gente, que não existe ninguém que seja a prova de obsessão. Inclusive, já mandaram e-mails perguntando para mim sobre os grandes magos negros, que são os grandes estrategistas, os grandes senhores da magia negativa, da magia negra. São espíritos extremamente perigosos. Você também não encontra eles em qualquer lugar. Existem centros dentro do inferno, da espiritualidade inferior, onde eles capturam espíritos que eles sabem que tem um poder espiritual muito grande para transformá-los, eles por lavagem cerebral, em membro da comunidade negativa da espiritualidade. Então, se você ainda continua acreditando que obsessão é coisa de gente fraca de cabeça, eu falo para você, irmão, pense mais uma vez. Claro, existem pessoas que têm uma firmeza maior de cabeça, outros nem tanto. Mas nós temos o quê? O Mestre Jesus Cristo nos deixou. Orai e vigiai. Estejamos firmes e atentos. E que nós saibamos identificar quando alguma coisa não está correta, não está dentro da normalidade das nossas vidas, seja com os nossos entes queridos, seja na nossa vida profissional, seja no nosso terreiro, seja no nosso corpo físico, que nós tenhamos essa iluminação de poder ter a percepção de saber qual é o momento que as coisas não estão certas, para que possamos tomar providências. E para tudo existe solução. Se você tem fé, se você confia nos seus guias e confia na Umbanda, também não existe nenhum frio maior do que o cobertor que a Umbanda tem. Isso eu posso lhe garantir. Então, da mesma forma que a espiritualidade inferior ela é extremamente inteligente e estruturada hoje em dia, eu tenho que falar que a espiritualidade superior também evolui constantemente e está cada vez mais aumentando as suas linhas dos seus exércitos para poder combater desse trabalho negativo. Então, irmão, esse vídeo não foi feito para dar medo em você, mas para você ter mais atenção, para você ser uma pessoa mais humilde, para você ser uma pessoa menos vaidosa, para você ser uma pessoa mais envolvida com a caridade. Caridade não é aquela que o seu bolso pode dar, mas naquilo que o seu espírito pode atuar, naquilo que você pode modificar para melhorar a vida de uma pessoa. O ato de caridade está envolvido com isso. Caridade não é doação. É um conceito que nós temos que ter dentro de nós. E galera, este era o vídeo de hoje. Um vídeo que eu considero extremamente importante e instrutivo. Bom, galera,
Só tenho a agradecer, obrigado por tudo, obrigado a todos os comentários e e-mails. Continue mandando, o Band de Boa é feito por vocês. Esse vídeo já foi sugestão do pessoal que assiste e acompanha nosso canal. Continue mandando o seu e-mail, não deixe de se inscrever. Continue mandando comentário aqui pelo YouTube, manda pelo Facebook, pelo Google+. Faz o que você quiser, um Band de Boa é a sua casa, meu irmão. É isso que eu quero. Galera, dá um toque pra vocês, porque esse vídeo ficou bem legalzinho. Tá? Estamos recebendo muitos elogios de quem assistiu esse vídeo. Esse aqui é o vídeo Descobrindo a Umbanda. É um vídeo que não faz parte da grade de vídeos do canal Umbanda de Boa do YouTube. É um vídeo que o Newton e o Márcio gravaram originalmente para premiar o pessoal que deu mais de R$50 no Que Cante pra gente. Agora ele está no nosso site www.umbandeboa.com.br. Ele já está disponível para vender lá na loja. Clica lá, loja. Você vai encontrar o DVD Descobrindo a Umbanda do Umbanda de Boa. Você pode comprar. Para você que está iniciando, quer entender como procurar um terreiro, como iniciar na Umbanda, como é que funciona, assista, compre o vídeo, vai valer a pena, galera. Fica a dica para vocês, beleza? Esse aqui tem selo de qualidade Umbanda de Boa, Márcio e Newton Corporation. É isso aí, galera. Gente, você sabe o que eu quero para vocês? Você sabe o que eu quero? Esquece papo de tipo de obsessor. Sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu Pai Oxalá, abençoe todos os meus irmãos. Iluminar e fortalecer todos os seus guias e protetores, que eles orem e vigiem constantemente em busca da evolução espiritual, que possam receber as bênçãos dos céus, para que não fiquem à mercê das forças negativas que tanto querem impedir o nosso trabalho da Umbanda. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Peraí. Ai. Puta de uma concentração que eu fiz aqui, quase incorporei o Dalai Lama aqui, cara. Você vai dar uma dessa, Newton? Tá pronto. Que bosta. Gravando. Ai, Jesus, só Jesus na casa. O Márcio até assustou. Pois é. Dá pra vai. Dá pra criar um chave de. Ai, meu Deus do céu, só. Enquanto juntos segurávamos o saco de terra, orávamos enquanto ela invocava os pretos velhos e os caboclos. No final, ela pediu para eu mexer no saco, com ele fechado, e pude sentir uma coisa meio dura. Desculpa, não aguentei. No final, ela pediu para eu mexer no saco de terra com ele fechado e pude sentir uma coisa No final, ela pediu para eu mexer no saco de terra com ele fechado e pude sentir que havia coisas em seu interior.